Ela estava cansada de tentar, não cansada da vida, não cansada de existir, cansada de levantar todos os dias, com a sensação de que estava lutando sozinha, cansada de ouvir vai passar, quando tudo o que passava era o tempo, e a dor continuava exatamente no mesmo lugar. Ela não queria morrer, mas também não sabia mais como continuar vivendo daquele jeito. E o mais difícil é que ninguém percebia, porque por fora ela ainda funcionava. Era um funcionamento no piloto automático, mas ainda assim funcionava. Ela sorria quando precisava, respondia, está tudo bem, sem nem pensar, de forma automática. Cumpria suas obrigações e ia ao trabalho, respondia as mensagens, mas por dentro, algo estava se desligando. A desesperança não chega como um choque, como um raio em céu azul. Ela chega como um cansaço constante, um peso nos ombros que nunca vai embora. Ela chega como uma voz baixa, um sussurro no fundo da mente que diz, não adianta mais. E quando essa voz se repete por tempo suficiente, a gente começa a acreditar nela. Ela começou a se perguntar se aquilo era tudo o que a vida teria para oferecer. Se o resto dos seus dias seriam apenas essa sequência de obrigações sem alegria. E essa pergunta assusta, porque a resposta que ecoava dentro dela era um silêncio pesado e assustador. Houve um tempo em que ela acreditava. Acreditava em dias melhores, em respostas, em mudança. Ela tinha fé, mas acreditar por muito tempo, sem ver absolutamente nada mudar, vira um peso. A esperança se torna exaustiva. Ela orou, tentou ser forte, tentou fazer a parte dela, como todo mundo dizia. E mesmo assim, nada parecia sair do lugar. Era como correr numa esteira. Muito esforço, muito suor, mas sempre no mesmo ponto. Então ela parou de esperar grandes coisas. Depois, parou de esperar qualquer coisa, porque criar expectativa dói, e desistir da expectativa, por um momento parece aliviar. Parece que você está tirando um fardo das costas, só que o alívio é temporário, e o vazio que fica é ainda maior. Não houve um grande colapso, nenhum dia específico em que tudo desmoronou de uma vez só. Foi uma sequência de pequenas decepções, pequenas perdas, pequenos silêncios, coisas pequenas demais para serem explicadas para alguém, mas grandes demais para serem ignoradas por quem sente. Ela percebeu que estava vivendo no modo sobrevivência, sem sonhos, sem planos, apenas passando pelos dias, um após o outro. E isso, aos poucos, vai apagando a luz de alguém por dentro, vai tirando a cor do mundo, deixando tudo em tons de cinza. Ela não sentia mais a alegria das pequenas coisas, nem o entusiasmo por planos futuros. Era apenas um dia após o outro. Alguns dias, o pensamento vinha e assustava. Se isso nunca mudar, eu vou aguentar. Não era um desejo de ir embora. Era um medo profundo de continuar. Medo de viver uma vida inteira cansada. Medo de nunca mais voltar a sentir alegria de verdade. Aquela que vem de dentro e te faz sorrir sem motivo. E o mais cruel da desesperança é que ela faz você se sentir fraco por estar cansado. Ela te convence de que a dor é uma falha sua, como se você não estivesse se esforçando o suficiente, como se faltasse fé ou força de vontade. Ela te isola na sua própria dor, fazendo você acreditar que ninguém mais entenderia. Mas o ponto de virada não veio com uma luz do céu, não veio com uma resposta clara ou uma solução mágica. Veio num dia absolutamente comum. Um dia em que ela acordou igual a todos os outros, sem vontade, sem fé, sem força. Um dia em que a vontade era só ficar na cama e esperar que ele acabasse. Mas naquele dia, ela não desistiu. Não porque de repente acreditou que tudo melhoraria, mas simplesmente porque decidiu não parar ali. Foi uma decisão quase invisível, silenciosa, que só ela soube que tomou. Não foi um ato de heroísmo, foi um ato de pura teimosia contra a própria desesperança. E naquele momento, ela entendeu algo muito importante. Continuar não exige esperança, exige decisão. Às vezes, você não continua porque acredita que o futuro será brilhante. Você continua simplesmente porque ainda está aqui. E só isso já é suficiente. Naquele dia, ela parou de tentar ser forte, parou de tentar ser positiva, parou de se cobrar por não ter a fé que achava que deveria ter e passou a aceitar o que tinha naquele dia. Mesmo que fosse só o mínimo, mesmo que fosse só a força para respirar e existir. Ela se deu permissão para estar cansada, para não ter todas as respostas. E isso, paradoxalmente, foi libertador. Aperte Dai. Ela parou de pensar no futuro distante. Parou de se perguntar como e quando tudo aquilo terminaria. Começou a focar no agora. Apenas no hold, hoje eu levanto. Hoje eu respiro. Hoje eu faço o que dá para fazer, sem me cobrar o impossível.
E isso mudou tudo, porque um dia de cada vez ainda é avanço. Um passo de cada vez ainda te leva para frente. Mesmo quando parece pouco, mesmo quando parece que você não saiu do lugar, cada dia que você escolhe continuar é uma pequena vitória contra a voz que diz para desistir. A jornada de 1000 quilômetros é feita de pequenos passos, e o mais importante é sempre o próximo. A dor não sumiu da noite para o dia. Os problemas não se resolveram magicamente, mas algo dentro dela começou a se reorganizar. Ela percebeu que cura não é a ausência de dor. Cura é a presença de sentido, mesmo em meio à dor. É caminhar mesmo mancando, é continuar mesmo cansado. Cura é não deixar que o seu pior dia decida o final da sua história. É entender que os sentimentos vêm e vão, mas a sua decisão de continuar pode ser a sua âncora, o seu ponto firme em meio à tempestade. Talvez você que está ouvindo isso agora esteja exatamente aí, cansado de tentar, sem respostas, sem vontade de acreditar em algo grande ou em promessas vazias. Talvez hoje você só esteja sobrevivendo, e eu quero que você saiba que tudo bem admitir isso. Não há vergonha nenhuma em se sentir assim. Se você ainda está aqui, ouvindo essas palavras, respirando, então a desistência ainda não venceu. A sua presença aqui, agora, é a prova de que uma parte de você ainda está lutando, mesmo que silenciosamente. A cura começa no exato momento em que você decide continuar. Não porque tudo vai melhorar amanhã de forma mágica, mas porque a sua história ainda não terminou. Mesmo sem força, mesmo sem clareza, mesmo sem fé, continuar é um ato silencioso de coragem. E às vezes continuar, apenas por mais um dia, é o maior milagre que existe. Se essa história falou com você, faça algo simples agora. Comente aqui embaixo. Eu escolho continuar. Esse canal existe para caminhar com você. Aqui, ninguém precisa ser forte o tempo todo. A gente só precisa não caminhar sozinho. Obrigado por me ouvir.